Fala galerinha, tudo beleza? Chegando com mais um vídeo bem legal para vocês aqui do Verdão. Verdão que venceu o Cerro Porteño lá no Paraguai e praticamente já encaminhou a sua classificação para as quartas de final da Libertadores. Palmeiras que ontem não fez um bom primeiro tempo, não teve muito jogo, mas no segundo tempo o Verdão impôs seu ritmo e venceu por 3-0. Uma grande vitória e a classificação do Palmeiras já está encaminhada. Galerinha, bora dar uma olhada no link de passe da ESPN Brasil, o que os comentaristas falaram da vitória do Verdão. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like para fortalecer o vídeo, se inscreve também no canal. Créditos a ESPN Brasil, Grupo Disney, link do canal da ESPN na descrição, como créditos ao vídeo. Mas é isso, bora lá pro vídeo, que tá bem legal, galera. A declaração do Abel e os números do Abel. 8 vitórias seguidas, o Palmeiras iguala o recorde de Peñarol, Estudiantes, Cruzeiro, Vasco e Santos na Libertadores da América. Olha, 3-0. Eu vou então aí, o Birner já abriu o braço aqui do meu lado. É uma reivindicação da palavra pelo número que apareceu ou por alguma declaração do Abel nesse 3-0 fora de casa, Birner? Como os palmeirenses sabem muito bem, desde o tempo que muita gente queria o Abel fora da equipe, eu defendia o Abel e hoje defendo de novo, elogio muito. Só não acho que o resultado começou a ser construído contra o Avaí. Eu acho que o resultado começou a ser construído muito antes, porque a diferença é tão grande. A gente conversava na redação, falava inclusive antes do jogo, eu falava, Palmeiras pode fazer uma partida razoável e ganhar por 3-0. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, porque é muito previsível. Muito previsível. Assim, a diferença é enorme de qualidade. O Cerro não obrigou o goleiro do Palmeiras a fazer nenhuma defesa. O Cerro finalizou 6 vezes para fora. O Palmeiras finalizou 21 vezes, sem ter feito, como disse o próprio técnico, um grande primeiro tempo. E eu não vou exigir mais do Palmeiras, eu não espero mais do Palmeiras, porque o que eu espero dessa equipe do Palmeiras, isso tem que acontecer principalmente nas partidas mais difíceis, essa equipe cresce de acordo com o nível de dificuldade que ela enfrenta. Ela não é uma equipe de ficar dando espetáculo, show, até porque o calendário não permite. Chega no Campeonato Brasileiro, quando faz 3-0, como fez contra o Botafogo no primeiro tempo, ou quando consegue virar, como virou contra o Atlético Goianiense, com muita facilidade ali, abrir com um resultado grande. Chega no segundo tempo, o técnico e os jogadores são obrigados a se pouparem, porque eles têm sempre um compromisso no meio de semana, e no final das contas você tem que ganhar os campeonatos, mais do que ficar dando espetáculo. Então essa equipe não tem como fazer isso. Eu acho que até as equipes mais antigas que davam espetáculo não conseguiriam fazer isso durante uma temporada inteira. A última foi o Flamengo, a gente falava do Flamengo agora há pouco. Depois que o Jorge Jesus chegou, a paralisação no meio do ano, um mês de preparação para a Copa América, e até o final da temporada, a gente está falando ali de 5 meses, talvez um pouco menos, o Flamengo deu espetáculo. O Palmeiras joga bem o ano inteiro, ou quase o ano inteiro. Essa equipe, vale lembrar, chega com todos os jogadores inteiros, né, com exceção do Jailson, que se machucou por outro motivo, não é uma questão muscular. Se eu estiver equivocado, por favor, o Dimas corrija a gente, nosso editor-chefe. Chega com todos os jogadores para essa fase, mata-mata de Libertadores. Enquanto a gente vê, já acabou de falar do Flamengo, que não teve o Mundial, que jogou menos partidas, que pôde dosar no estadual e se preparar com vários jogadores arrebentados. Como a gente viu o Corinthians ontem, que também não teve Mundial, que também não teve a temporada difícil como a do Palmeiras, que não foi jogar em outro país, jogar o Mundial, que o Palmeiras inclusive fez em nível muito alto, porque poderia muito bem ter levado a decisão contra o Chelsea para os pênaltis, ali aquela coisa do neo-pênalti, que pertence ao futebol de hoje, é pênalti, mas tudo mais. E o Palmeiras chega, na hora que importa, com todo mundo inteiro, e faz um jogo extremamente tranquilo e garante a classificação. Essa você pode carimbar, cravar. Contra o Cerro no jogo de ida, o que vai permitir ao Abel administrar o Palmeiras no jogo de volta. Ele pode se concentrar na rodada do final de semana do Brasileiro, onde ele é líder do campeonato, falei ressaltar isso, com alguma sobra. Dos seus 2 principais concorrentes, um ameaça um pouco o Atlético, são 5 pontos a menos, né? O Atlético, o Flamengo está 13 e tentando achar um time. Então eu acho que o Abel, obviamente, tem que valorizar o resultado ou o momento da equipe, mas é óbvio que essa construção é uma construção muito mais antiga. Como ele diz, 30% dele, eu dou um pouquinho mais, dou 35%, 40%, porque no final das contas eu entendo o que o técnico fala. Ele pode fazer o melhor treinamento, ele pode orientar os jogadores da melhor maneira, mas se ele não tiver os caras comprando as ideias, a estrutura da equipe, a diretoria dando respaldo e tudo mais, as melhores coisas que foram pensadas e planejadas não acontecem
em campo. Sim. Então, para mim, é resultado mais do que previsível. O Palmeiras mostrando sua força, é um candidato muito forte ao título da Libertadores, é o time mais bem treinado do país, talvez da América hoje. Quem viu o jogo do River contra o Vélez sabe que o River deu uma sofrida ali. Eu acho o Galhardo um técnico tão grande quanto é o Abel, são os principais técnicos em atividade hoje na América do Sul. Acho o Vitor Pereira muito bom, mas ele precisa aprender a lidar com o calendário brasileiro. Ele falou na entrevista de ontem que nunca tinha vivido uma coisa igual na vida, essa loucura, aliás, bem-vindo, Vitor Pereira, ao futebol brasileiro, ao nosso calendário, essa maluquice aqui que o professor Calçade sempre faz questão de ressaltar. Então, para mim, um resultado normal, previsível, o Palmeirense tem que comemorar, tranquilo. Na verdade, o adversário mais difícil, ou mais perigoso, para ser mais exato, talvez venha na outra fase. Quarta de final garantida no primeiro jogo. O Jailson e tem o Jorge que está com Covid. Não está machucado, mas estava fora por Covid também, é o outro nome. Eu acho que vale a gente entrar no campo. Eu quero só passar aqui, porque a gente está vendo dois personagens da partida aqui atrás que foram muito importantes. Sim. Teve o retorno do Veiga hoje, eu acho que o Scarpa se realoca numa outra posição, mas rende muito bem também. Só antes disso, para pegar esse gancho do Birner aqui, para ouvir vocês dois, Mauro e Pedro, sobre essa questão de repente, usar essa vantagem para focar no Campeonato Brasileiro. Ele pode fazer isso se ele quiser. Acho que ele deve. A gente vê uma discrepância enorme entre a qualidade que tem o Cerro e a qualidade que tem o Palmeiras, e o jogo de volta preocupa menos. Ele deveria também, você concorda com o Birner, focar no Brasileiro? Não, ele deveria poupar um pouco esses jogadores depois de um resultado como esse. Ele não costuma fazer muito isso, essa administração de minutagem dele é diferente dos outros, tanto que por mais de uma vez ele já falou, não sei até onde eles vão aguentar, não sei quando esse grupo vai quebrar, ele já usou esse termo, porque realmente eles jogam numa sequência muito forte, muito grande, a não ser quando há uma lesão, uma coisa assim, como houve com o Veiga. Você pega o Scarpa, outros, o Gustavo, então, joga, só fica fora, assim, nossa, nem com dor de dente, né? Joga tudo que é partida e tal, então é uma sequência enorme. Mas aí ele deu uma poupada, entre aspas, contra o Avaí, né? Ele sai com o Navarro, ele deixa os jogadores titulares de fora, 3 ou 4, que depois ele acabou usando, e eu acho que é por isso que ele faz essa referência. E o time empata, tem sempre aquela parte da torcida aqui, já ensaia uma vaia, imagina, envaiar esse Palmeiras. Aí didática de explicar para o torcedor. Mas ele, por isso ele não tinha nada que falar que a coisa começou lá, não. Pode ter começado porque ele não gostou. Acho que nem ele estava na beira do campo, né? Contra o Avaí, eu acho que nem era ele. Mas assim, enfim, ele não gostou do torcedor que ficou incomodado, né? E citou, fez várias citações ao jogo do Avaí. Ele ficou fora no jogo anterior, que ele estava suspenso contra o Avaí. Ele volta no Avaí. Citou até o Hamilton hoje, usou, nossa, ele estava inspirado aí. Mas querendo dar uma resposta que ele não deu lá, porque ele não sabia imediatamente após o jogo a repercussão daquela parte que não gostou do empate. Ali ele até deixou alguns jogadores só para o segundo tempo. Então, não sei se no próximo ele vai achar, não estará ganho e tal. Mas deveria, né? Não, a gente que não está lá dentro do trabalho e tal, não acredita nunca que o Cerro possa fazer essa virada aí e a classificação. Então, acho que, independentemente das outras competições, até para descansar esse time, ele pode sim, com 4. E outra, ele tem um grande elenco. Aconteceu contra o Avaí, eu vou poupar, porque quando entra o Wesley e Veron, entram, como entraram em jogos contra o São Paulo, você fala, nossa, olha a fumaça que os dois fazem. Quando eles dois começaram e não foram tão bem, ficou aquela dúvida. Sim. Uma coisa é começar, uma outra é entrar no segundo tempo e tal. Então, talvez ele repita todo mundo para começar o jogo, mas eu acho que não deveria. Eu acho que ele tem elenco para isso, para não se modificar muito. O Abel... Só um detalhe, Pedro, e o Gustavo, hein? O Rafael, muito legal, tá voltando, é o craque do time, mas o que o Scarpa tá jogando, nossa senhora, hoje o Rony ganhou, claro, fez 2 gols, empatou, né? Chegou a 16 gols pela Libertadores, empatou com o Zico, com o Pelé e tal, então é uma coisa que ele vai já guardar, né? E com chance de passar esses 2, né? Sim. Evidentemente não estamos fazendo aqui nenhuma comparação, ninguém é maluco para isso, mas para ele é um número significativo também que vai entrar na carreira. Agora o Gustavo, olha lá, se ele está do lado, olha a bola que ele mete. Se ele está no meio, ele também enfia uma bola maravilhosa ou chuta, dá passes maravilhosos. Olha a movimentação do Palmeiras. Olha lá.
Acho que Quantas vezes o Palmeiras fez gols assim, com essa bola, com o jogador chegando por trás? E você vê que o Cerro tem mais curioso jogadores... que demorou, viu, Billy? Demorou. O primeiro tempo foi muito mornozinho, hein? Eu acho que primeiro tempo demora, foi, risco, não teve sabe nenhuma porque demora. finalização. Não, Sob controle. finalizar, sim. Não, mas tinha que ganhar, né? Voltar com 0-0 lá não era legal. E só que o... E não finalizou nenhuma no gol no primeiro tempo. Eu não vou nem Palmeiras. citar o nome aqui, um palmeirense que mandou uma ganhar. mensagem aqui pra mim. Eu vou dizer o seguinte, ele falou, o Cerro tomou 4 gols em 6 jogos na primeira fase, me chamou de desonesto intelectual. Porque, Você vai responder? Você vai parar para responder? Eu vou explicar o porquê. Esse cara aqui palmeirense não respeita o próprio Palmeiras. Ele falta... Primeiro porque ele compara o Palmeiras com os adversários que o Cerro enfrentou na primeira fase. Eu comentei o jogo do Cerro contra o Peñarol, por exemplo, na primeira fase aqui com o Matheus Sumano. Eu vi o Cerro jogando, por exemplo, contra o Libertad. E o Cerro fez um grande jogo contra o Olímpia, mas o Cerro é um time com muitos limites, tá? Eu enxergo o Palmeiras no nível de equipes incomparáveis. Por isso que a gente comentava antes do jogo que achava que podia fazer um jogo razoável e fazer 3-0 contra o Cerro. Se o Cerro existe mais do Palmeiras, o Palmeiras teria feito mais contra o Cerro. Então, nesse caso, é preciso que quem não entendeu ainda, como esse que me mandou aqui, antes de eu bloqueá-lo aqui no Twitter, a mensagem, que ele entenda que o Palmeiras é um time de outro nível. Que não são equipes comparáveis com nenhuma equipe nesse momento que o Cerro enfrentou na primeira fase do grupo da Libertadores. Então, quando a gente fala do Palmeiras, a gente está falando de uma equipe que ganhou as últimas 2 Libertadores, que tem o senhor elenco, que tem estrutura, que tem dinheiro, que pode contratar jogadores caros, que tem um planejamento ótimo, que tem o senhor treinador, coisa que o Cerro não tem. E que os times que o Cerro enfrentou na primeira fase não tinham. Então, eu quero deixar muito claro isso, porque o palmeirense que está acostumado a ver a gente sabe que a gente trata o Palmeiras de um jeito que o Palmeiras merece. E não como um time do mesmo nível do Cerro. E até por ter esse nível acima, voltando à questão do Abel, agora vai o bloco. Para ou não... Eu nunca faço isso. Mas você deu muito... Pedro Ivo bloqueou, não fui eu. Pedro Ivo bloqueou, não fui eu. Muita audiência pro rapaz, um abraço para ele que está nos assistindo. Feliz. Sobre o poupar ou não, até por estar em outro nível, eu acho que o Abel ele tem esse lastro. Eu acho que o Abel tem lastro para poupar, entre aspas, ou como ele queira chamar, ou para gerir esse grupo, para gerir a fadiga do grupo no jogo da volta. Porque um empate contra o Cerro no Allianz vai dar uma esfriada, mas não vai gerar questionamento ao Abel. Vai ter um pé no freio, vai ter um segundo tempo que talvez ele comece a mexer, vai ter um segundo tempo com uma escalação talvez mais semelhante com o que foi o Palmeiras da primeira fase quando poupava. Sim. Ele tem esse lastro para não gerar uma dúvida a partir de um único resultado. Muito por isso que você falou do nível. Ele tem muito disso. E aí o Mauro cita, e você fala... não em tão alto nível e ninguém questionou o trabalho. Não, e você precisa entender o contexto. Contra o Avaí tinha uma situação, talvez o torcedor lamente mais, porque tinha uma oportunidade de abrir 5 pontos para o Corinthians. Mais para o Atlético, mais ainda para o Flamengo, fica a lamentação, aí ele tenta puxar agora para o entendimento, só que ao mesmo tempo, uma resposta muito interessante que ele dá na coletiva, eu fiquei com uma dúvida no início do jogo, se era um comportamento do Abel de respeitar um pouco mais, de segurar um pouco mais, de negociar um pouco mais esse jogo, ou se era uma dificuldade imposta pelo time do Arce, pelo time do Cerro, e ele fala, a gente teve dificuldade no início do jogo. Sim. E a partir dessa leitura do a gente teve dificuldade no início do jogo, valoriza, a meu ver, mais ainda o segundo tempo, porque aí o segundo tempo muda, o Scarpa abre mais, o Dudu afunda, Danilo e Rafael sobem, Marcos Rocha avança, Rony se movimenta, Scarpa aberto levanta. Então, a partir disso você se movimenta e você cria para furar esse Cerro que te dificultou. Mas por que é tão fácil esse 3-0? Porque a partir do momento que cria, o Cerro vem, você encontra os espaços. Sim. E o Palmeiras, no modo automático, quando você dá espaço a ele, é isso. É a triangulação rápida, escapa para Dudu para Rony, segundo gol. É bola levantada, Gustavo Gomes brigando, vai pintar o segundo zagueiro, o Murilo, para finalizar. O Palmeiras faz muito gol assim. Então, assim, a partir do momento que se abre, esse time acha os espaços, fica parecendo fácil, mas não é fácil. Não, mas o Arce é fruto de muito trabalho. Eu não acho que é simplesmente por conta do Avaí. Não. Aí eu tô com o Birner. Vem de lá de trás. O Arce essa facilidade. Alguém pode até ter agregado. Sim, o ele travou. Ele travou. Quando ele toma o primeiro gol, que ele se abre o caminho por dentro, aí toma o segundo, aí já troca, aí o Abel já monta a sua linha, já espeta a rapaziada. Só uma coisa, Mauro. Não é por acaso esse 3-0. Só uma coisa, Mauro. No gol anterior que você vê, ele faz a jogada pela esquerda numa tabela e a jogada de bola invertida pro outro lado. Por quê? Porque não tem espaço por dentro, não acha espaço por dentro, e aí faz uma jogada de lado a lado, chegando por trás para fazer o gol. Daquele momento em diante, abriu tudo.
E aí ficou mais fácil. Aí nesse segundo gol, que a gente só pega para frente, tem uma matada de bola lá do lado do Veiga, em cima, lá na lateral direita, sensacional. Agora vocês estavam falando sobre poupar na volta. Vamos pensar, o Palmeiras sábado pega o Atlético Paranaense. Aí pega o Cerro. E aí vai pegar quem na frente? Fortaleza fora. E depois o São Paulo. Então, assim... Viagem clássica. Se é que tem um jogo mais tranquilo para poupar, é o do Cerro. O Abel pode, como eu falei. Vai enfrentar o Felipão agora. Pá. Aí depois veio o Cerro. Aí depois você sai e vai lá em Fortaleza, que está precisando vencer e está com o time muito bem montado. E depois pega o São Paulo, que é decisivo. Então, assim, o jogo para dar menos minutos para os titulares, mesmo que ele coloque um pouquinho, mas no segundo tempo, é o jogo com o Cerro, nessa sequência que ele tem até pegar o São Paulo, que é uma decisão. E tem jogadores que vão precisar estar em campo, né? Como, por exemplo, o Veiga, para ganhar ritmo nesse retorno. Então, assim, não sei qual é a condição física dele, mas a sensação que dá é que ele vai precisar retomar o ritmo. Fez uma partida boa hoje, mas a gente sabe que pode render mais. Mesmo quando ele descansa com os jogadores, se necessário, eles entram ali, faltando 15 minutos. É isso que eu estou te falando. Muito mais uma negociação de minutos, né? É, poucos minutos, mas mais um jogo em São Paulo. Mas onde ele pode dar poucos minutos para esses jogadores? É agora. É no Cerro. Porque agora tem o Atlético Paranaense que... agora nessa volta, né? Então, na volta desse de hoje. Porque tem o Atlético, a sequência, para mim, o mais fácil, se é que tem jogo fácil, ou o mais tranquilo, é o Cerro, gente. Aqui, para não... Galerinha, esse foi o vídeo, deixa sua opinião nos comentários. Você concorda com o que os comentaristas falaram aí no vídeo? O Palmeiras já encaminhou mesmo a sua classificação? Já está classificado para as quartas de final? Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários. Apesar do Palmeiras não ter feito uma grande partida ontem no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Verdão foi para cima, atropelou o time do Cerro Porteño 3-0. Com esse placar já dá para cravar o time do Palmeiras nas quartas de final. O Palmeiras que agora vira sua chavinha, já pensando no Brasileirão. E no jogo da volta, Abel Ferreira pode até poupar alguns titulares. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Deixa sua opinião nos comentários. O que você achou do jogo do Palmeiras? Valeu! Deixa aquele like para estar fortalecendo o vídeo. Inscreve também no nosso canal. Valeu e até a próxima.